Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos e hoje nós vamos continuar a nossa série no livro de Josué e hoje Josué capítulo de número 5. Eu vou ler aqui apenas o verso de número 9 que diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal até o dia de hoje. É importante aí, se você puder, dar uma pausa aí no nosso vídeo, ler o capítulo todo, o capítulo 5 de Josué, para que você tenha aí o maior aproveitamento. Nenhum de nós gostamos de relacionamentos utilitaristas, ou seja, quando as pessoas se relacionam conosco apenas por interesse. De modo geral, este é o relacionamento dos homens no pecado, neste mundo caído. Nós nos relacionamos muitas vezes para o nosso próprio ego, por causa da nossa própria carência, ou para levarmos vantagem em alguma coisa. É fato que Deus também nos criou como seres mutuamente dependentes, A humanidade vive de maneira orgânica, Nós dependemos uns dos outros, ninguém é autônomo e, acima de tudo, nós dependemos de Deus. Mas os nossos relacionamentos devem ser marcados por este altruísmo. E utilitarismo é algo que machuca muito o nosso coração quando nós descobrimos que alguém se relaciona conosco por algo que nós temos ou podemos dar e não por amor. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que simplesmente dar coisas e atender todos os desejos dos filhos não é uma maneira saudável de criá-los. Nós vamos estragá-los, eles vão se relacionar de maneira interesseira e também há coisas que nós precisamos dar quando nossos filhos estão preparados para terem aquilo. Você não vai dar um carro, até porque é contra a lei, para um menino de 10 anos, para ele sair por aí dirigindo. Ele não está pronto para isso. E assim Deus faz conosco. Deus primeiro nos mostra a prioridade, de que o nosso relacionamento com Ele é prioridade, e é a partir do relacionamento com Ele que nós nos relacionamos com as outras coisas, e que também é o momento certo de nós recebermos as bênçãos de Deus nos abençoar, porque o que mais Deus quer trabalhar no nosso coração é o nosso caráter, é nos conformar à imagem de Cristo Jesus. E é isso que Deus está fazendo aqui com este povo, primeiro trabalhando no coração do povo, estabelecendo as prioridades e dizendo que eles deveriam aproveitar da herança, da bênção, a partir do relacionamento com Deus. Não pelas bênçãos em si, mas pelo abençoador. Eles deveriam usufruir daquela promessa sem se esquecer que sem Deus nada daquilo tem sentido. Deus é a comunhão com Deus quem preenche o coração. E assim também conosco hoje. E também olhando para o futuro, céu só é céu porque Deus vai estar lá. Por mais maravilhoso que seja, não seria um paraíso se não tivesse Deus. Céu jamais vai ser monótono, porque vai ser um eterno desfrutar da infinitude do ser de Deus que jamais poderemos conhecer exaustivamente. Verdadeiramente sim, mas jamais exaustivamente. E não é diferente de Deus ao lidar com os homens e de Deus lidar com o seu povo. Pense bem, estamos aí em Josué capítulo 4, eles acabaram de atravessar o Rio Jordão, já estão entrando aí na Terra Prometida com a promessa da vitória, com a garantia da vitória, de que agora serão assentados em uma terra maravilhosa que mana leite e mel. Com certeza eles gostariam de sair ali do Rio Jordão desesperados para poder tomar posse da terra, cada um receber a sua herança. Interessante porque eles não partem aí diretamente, não é para Jericó, mas Deus os faz parar. Deus para aquele povo ali neste lugar que ficou conhecido como Gigal, porque aquele povo precisava aprender uma importante, vital, fundamental lição, de que o abençoador é mais importante do que as bênçãos. O relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer coisa que Ele possa nos dar. Deus é muito mais importante, o seu ser traz muito mais deleite, é muito mais fundamental para a nossa vida. É uma bênção muito maior do que a própria terra prometida, do que as bênçãos que Deus pode nos dar. Não adiantaria nada aquele povo entrar numa terra e herdar aquela terra e todas as bênçãos que eles poderiam ter ali, sem comunhão com Deus, sem conhecerem a Deus, sem um relacionamento com Deus, sem estar em plena paz com Deus. Então aqui neste capítulo 5
de Josué. Deus vai parar com este povo ali um momento, Deus vai reafirmar a sua aliança, Deus vai tirar o opróbrio, a vergonha daquele povo, Deus vai ter comunhão com aquele povo através da Páscoa e Deus também vai ali certificar o povo da sua presença naquele encontro maravilhoso, né, que é muito parecido com o encontro que Deus teve com Moisés. Nós vamos falar então à luz desse capítulo 5 sobre o Deus que renova a sua aliança. E nós vamos ver neste capítulo alguns princípios maravilhosos da palavra de Deus para a nossa vida hoje, principalmente à luz da nova aliança de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 9, nós percebemos aí no texto que Deus renova a sua aliança, nos marcando, nos selando para Ele. Deus nos separa para nós sermos dele. O texto diz que assim que eles atravessaram ali o Rio Jordão, eles não foram diretamente então para tomar Jericó. Mas Deus ordenou através de Josué que fizesse ali cutelos, né? Com aqueles cutelos, essa espécie de uma faca, né? Eles deveriam circuncidar ali todo homem, né? Todos os israelitas. E ali é uma ordem que Deus já havia dado lá a Abraão, né? Que ele deveria também circuncidar, né? E toda a sua descendência. É algo que havia sido feito também com os pais desses israelitas que aqui estão. Afinal, a geração passada havia morrido, não viram a terra prometida por causa da incredulidade, da desobediência, da obstinação. Eles constantemente tentavam a Deus, murmuravam, caíam em idolatria, em rebeldia. Mas Deus permitiu que a geração futura, os seus filhos, chegassem até a terra prometida e tomassem posse. Mas as peregrinações no deserto, este tempo de provação impossibilitou que eles fossem ali circuncidados. Deus não ordenou hora alguma e o povo ali não circuncidou os seus filhos. Mas agora para este povo que é povo de Deus, que tem aliança com Deus, que é herdeiro desta promessa, eles deveriam se circuncidar. A circuncisão era um ritual cultico que nós encontramos até em outras religiões paralelas ali à religião judaica. Era uma maneira das pessoas ali se marcarem, né? Era um sinal de pertencimento a algo, de que algo novo tinha acontecido a partir dali. Mas no contexto bíblico, esta prática, né, ganha um conteúdo extremamente profundo, significativo, né, e cheio de promessas, de maravilhas da parte de Deus. Deus instituiu a circuncisão como um sinal externo, um selo de que aquele povo pertencia a ele. Tanto o povo como a sua posteridade, aqueles que deveriam ser circuncidados, os seus filhos. Claro, obviamente as mulheres não eram circuncidadas, não só por questões biológicas, mas também porque neste contexto elas são representadas pelo homem, seja pelo pai ou pelo seu marido, não é? Mas é claro que Deus é Deus de homens e de mulheres, e em Cristo estas coisas já não existem mais. Paulo vai dizer, né, que Deus é Deus de judeus e gentios, né, homens e mulheres, já não há mais diferença nesse sentido. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos funções diferentes dentro da humanidade, dentro do contexto de família e de sociedade. Mas há este aspecto, né, federativo de representatividade. E também isso aponta para algo maravilhoso da obra de Cristo, de que Cristo, ele é o noivo, ele é quem foi circuncidado na cruz por nós, ali a nossa imundícia na cruz foi removida, e nós, a noiva de Cristo, nos beneficiamos, né? Tudo aquilo que acontece a Cristo, acontece conosco. Mas é um sinal e selo externo que deveria ser administrado aos israelitas e aos seus filhos. Mas o propósito de Deus, como diz Deuteronômio 10, é que houvesse, na verdade, uma circuncisão do coração, uma circuncisão da alma. Por meio desse derramamento de sangue e neste sinal, talvez provavelmente no órgão reprodutor, pois isso sinaliza a questão de descendência e também de como o pecado original passa de geração a geração. Mas com aquele derramamento de sangue havia a remoção daquela pele, né? E tanto ele era um sinal que marcava que aquela pessoa pertencia ao povo de Deus,
como também havia o aspecto ali da remoção da imundícia, né? Era um símbolo disso, da remoção de algo que seria ali simbolicamente imundo, né? Então isso simbolizava uma realidade que deveria estar presente no coração, de que quando Deus nos alcança, Ele nos separa do pecado para Ele, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, reconciliados com Deus. Isso foi por meio de derramamento de sangue e da remoção da imundícia do nosso velho homem, do pecado, das nossas obras mortas. É tanto que Paulo em Colossenses vai dizer que a cruz foi a nossa verdadeira circuncisão. Ali nós fomos de fato circuncidados em Cristo pela verdadeira circuncisão que Ele nos trouxe, que é uma circuncisão do coração. O problema destes sinais externos é que nós fazemos deles um fim em si mesmo. Nós buscamos nele coisas místicas, né? Nós espiritualizamos demais, nós nos esquecemos do aspecto do coração. E é o que os israelitas acabaram fazendo. Eles confiaram mais no sinal externo do que na necessidade de arrependimento, de um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus, de se apegarem à misericórdia de Deus e à promessa. No Antigo Testamento eles eram salvos por colocarem a fé nas promessas de Deus, naquele sacrifício provisório que apontava para a obra de Cristo Jesus. Mas eles pensavam assim que só por serem circuncidados já eram automaticamente filhos de Deus. E várias vezes Deus fala na Bíblia que eles precisavam circuncidar o coração. E Deus também fez estas promessas ao seu povo, dizendo: eu vou circuncidar o coração de vocês, e Ele cumpriu isto na cruz. Um paralelo que a gente poderia trazer para hoje é o batismo, porque o batismo é um símbolo na nova aliança de alguém que inicia um relacionamento com Deus, de que se arrepende dos seus pecados e agora nasceu de novo na família de Deus. É um símbolo do derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia é muitas vezes comparado com a água, assim como os rituais com água no Antigo Testamento de purificação, né, preparavam o povo ali para cultuar, para adorar a Deus, para se purificarem dos seus pecados, mas havia necessidade da realidade interna. Assim, o Espírito Santo traz o verdadeiro lavar regenerador. Ele nos une a Cristo, aplica a obra de Cristo em nós e nós nascemos de novo, nascemos na família de Deus. E assim também, o batismo em si mesmo não salva. Ele é importante, é um meio de graça, deve ser administrado, mas se não houver um batismo do coração, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, né, que este batismo é quando o Espírito nos insere no corpo de Cristo, nos une a Cristo. Se não houver esta realidade, se esta não acompanhar, vai ser apenas um ritualismo que você ali cumpriu, mas sem verdade alguma. Perceba que maravilhoso é o nosso Deus, é o Deus das Escrituras, como Ele é gracioso, misericordioso, sem deixar de ser justo, verdadeiro, santo. Deus poderia muito bem ter abandonado aquele povo rebelde, murmurador, difícil de lidar. Deus poderia ter se esquecido deste povo, muito menos dos seus filhos. Mas olha como Deus é gracioso e por amor do seu nome, este Deus que não pode mentir, que é fiel às suas promessas, que não é como os homens, Deus demonstra graça, misericórdia e agora renova a aliança com esta descendência. Afinal, Deus havia prometido a Abraão que através de Abraão ele formaria um povo e abençoaria a sua descendência. E na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus aqui renova a aliança com os filhos daqueles homens, né, que tanto desobedeceram a Deus no deserto. Deus demonstra graça e misericórdia e agora institui a mesma circuncisão, este mesmo sinal de aliança. Deus está aqui mais uma vez formalmente, publicamente, dizendo a este povo: eu quero me relacionar com vocês. Vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. E aí está o sinal da aliança. Mas mais uma vez, é um sinal que precisa ser acompanhado da realidade interna. Deus é um Deus de aliança. Que bênção que Deus estabeleceu conosco plenamente, com a sua igreja, uma nova aliança em Cristo Jesus. Não uma aliança pelo derramar do nosso sangue, mas uma aliança imutável, inquebrável, por meio do sangue de Cristo Jesus, que foi circuncidado, moído na cruz,
por nós. É em Cristo, é ali na cruz que o nosso velho homem é morto, que toda a nossa imundícia é retirada. Mas, em segundo lugar, verso 9, Deus também renova a sua aliança, removendo de nós a vergonha e o opróbrio. A vergonha que o pecado nos traz, né? O peso que o pecado nos traz, que os nossos erros nos trouxeram, como nos afastaram de Deus, nos afastaram uns dos outros. Nós nos tornamos inimigos de Deus e também hostis uns aos outros e hostis ao mundo criado, porque nós passamos a nos relacionar com estas coisas de maneira pecaminosa, egoísta. Todos nós aí gostamos de construir o nosso reino pessoal que afronta o reino de Deus e nós nos vemos aí como centro do mundo e usamos as bênçãos de Deus de maneira errada, usamos aí as coisas de Deus de maneira errada, pecaminosa, contra o próprio Deus e pervertemos aquilo que é bom que Deus criou, corrompemos assim as coisas. E aqui Deus, no verso de número 9, diz que assim ele retirou a vergonha do povo que ele tirou do Egito. E por quê? Porque este povo estava lá como escravo, sendo oprimido, tratado ali de maneira terrível, humilhante, sendo ali chicoteados, eram colocados sobre eles árduos trabalhos, eles eram ali zombados, humilhados, rebaixados, não eram um povo, não eram uma nação, eram apenas escravos ali de uma nação idólatra, né, poderosa, ímpia. Então eles estavam ali debaixo de humilhação. Enquanto eles peregrinaram no deserto, também eles estavam ali debaixo de provação. Eles estavam caminhando, mas não tinham uma pátria para se assentar, não possuíam uma terra, não era uma nação como as outras nações, mas eles ali caminhavam com Deus e este era o grande diferencial. Mas agora que Deus atravessa este povo, o Rio Jordão, e eles começam a entrar agora na terra prometida, a tomar posse da herança, a ganhar um status de nação, de povo de Deus, agora que eles têm a aliança reafirmada por meio da circuncisão, Deus diz, agora sim, a vergonha foi removida. Por isso que esse lugar passou a se chamar Gigal. A palavra Gigal significa rolar, a ideia de rolar pedras, ou também de remover. Ali em Gigal, Deus removeu a vergonha deste povo. Este povo deixou de ser escravo, deixou de ser oprimido, deixou de ser humilhado e passou agora a ser povo de Deus, nação de Deus, que agora tem uma terra, tem um Deus a quem servir, não são mais escravos. E assim Deus também fez com nós em Cristo Jesus. Na cruz foi o nosso Gigal. Ali na cruz, Cristo removeu toda a nossa vergonha, mas Ele a assumiu para si. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. A Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo morreu da maneira mais vergonhosa possível naquela época e talvez na história. Afinal, ali eram colocados os piores criminosos, uma morte extremamente humilhante, dolorosa. Aqueles homens ali, ou mulheres, né, aquelas pessoas eram colocadas ali de maneira nua, né, praticamente, humilhante. As pessoas zombavam, cuspiam, atiravam coisas. E além de tudo isso, Jesus Cristo suportou toda a justa e santa ira de Deus que era contra nós, que nós jamais teríamos condições de suportar, porque nós afrontamos a justiça de Deus e o salário que nós merecíamos era a morte. Mas na cruz, em Cristo Jesus, nossa vergonha foi removida, porque Cristo a levou sobre si. Leia Isaías 53 que você vai ter uma ideia mais clara disso que eu estou dizendo. Ele é aquele homem desprezado, de quem os homens não fizeram caso, em quem não havia formosura. Não simplesmente aí o texto está dizendo estética, né? Mas por causa do nosso pecado que estava ali sobre ele, mas ele levou sobre si na cruz. Ali ele foi desprezado pelo Pai no nosso lugar, mas através disso ele trouxe para nós redenção, reconciliação, vida eterna. Como Pedro vai dizer na sua epístola, vocês que não eram povo, agora são povo de Deus, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso também que as Escrituras dizem assim, aquele que crer em Cristo jamais se verá
envergonhado, jamais se verá decepcionado. Jesus tirou o opróbrio de sobre nós. Mas em terceiro lugar, Deus é este Deus que renova a aliança e Ele também nos chama à comunhão com Ele. E aqui está outra razão para o povo ter sido circuncidado, porque segundo a prescrição de Deus, ninguém que não fosse circuncidado poderia participar da Páscoa. E aqui eles estão celebrando a Páscoa, a mesma Páscoa que eles celebraram na saída do Egito, e agora eles estão aqui celebrando esta Páscoa, e Páscoa é esta comunhão com Deus. Na Páscoa eles se lembrariam, como diz Êxodo 12, de quem os tirou do Egito. Afinal, quando os filhos perguntassem, o que é isto, o que é este ritual? Os pais deveriam ensinar, porque Deus nos tirou do Egito, Deus nos livrou, Deus nos salvou, o anjo da morte veio e passou, mas nós fomos livres pelo sangue que estava ali na porta. Deus ali nos tirou daquele império, da escravidão, com mão forte, com mão poderosa. Deus cumpriu as suas palavras e enquanto havia terror do lado de fora, o povo estava dentro de casa, tranquilo, gozando de comunhão e de alegria com os seus. E ali eles se alimentariam do cordeiro e preparados para viagem. E a Páscoa nós sabemos que se cumpriu em Cristo. Na própria Páscoa, Cristo morreu e ressuscitou por nós. Paulo vai dizer que ele é o nosso cordeiro pascal. E Jesus também instituiu assim na Páscoa a ceia, por meio do qual nós nos lembramos da morte do Senhor até que ele venha. A ceia que também é este sinal e selo, junto com o batismo, da nova aliança. A ceia simboliza tudo que o Evangelho é para nós, tudo que Cristo é para nós. Ele é verdadeira comida e verdadeira bebida espiritual para nós, como ele mesmo diz. Na ceia nós temos dramatizada a obra de Cristo. O seu corpo foi moído na cruz e o seu sangue foi vertido para a expiação dos nossos pecados. Na sua humanidade, no seu corpo, ele ofereceu a Deus uma justiça perfeita, obedecendo perfeitamente à lei de Deus no nosso lugar. Por isso que o pão não tinha fermento, porque Cristo não tinha impureza alguma em sua humanidade. Portanto, a sua justiça foi compatível com a justiça de Deus. E o sangue, porque é o sangue que nos expia. Ele morreu a nossa morte ali na cruz. Ele não só ofereceu uma obediência ativa, na sua justiça, mas também passiva, quando ele suporta a cruz e suporta ali o peso da ira de Deus no nosso lugar e derrama sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É vida por vida. A alma que pecar, essa morrerá. Para que nós não morrêssemos eternamente, Cristo ali num só ato morreu por nós. Angústias do inferno se apoderaram de mim, não é? É o que o texto diz. Isso se aplica a Cristo. Ali ele sofreu a justa condenação de Deus contra os nossos pecados nele. E ali nós estávamos unidos a Cristo e com ele nós morremos e com ele nós ressuscitamos. A ceia hoje então não é um mero memorial, é um memorial no sentido de nós nos lembrarmos de que Cristo veio na história, morreu na história e ressuscitou na história. Afinal, Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, mas de fato ele ressuscitou. Mas a ceia é mais do que um memorial. Isso traz implicações presentes. A ceia é um momento espiritual, real e presente de comunhão com Cristo vivo, pelo vínculo do Espírito, e é a palavra que dá sentido à ceia do Senhor, é que dá conteúdo. Então a ceia é um momento ali de comunhão com Cristo vivo e também com os irmãos, porque nós devemos fazer isso em família, em congregação. É o partir do pão, é o Cristo partido e dado a toda a igreja é que nos alimenta. Mas a ceia também aponta para o futuro, porque Cristo instituiu até que ele venha. O pão continua sendo pão, o suco da uva, o vinho continua sendo uva, não é? Mas de maneira real, verdadeira e espiritual, nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Nós nos alimentamos do Cordeiro de Deus. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Ele é o verdadeiro maná que Deus didaticamente ensinou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E este pão vivo é Jesus Cristo. Logo em seguida eles celebraram a festa dos pães asmos. E o texto diz que em seguida eles comeram do fruto da própria terra. Deus cumpriu a sua
palavra, Deus cumpriu as suas promessas. Eu creio que eles deveriam ficar envergonhados ao olharem para si, principalmente para os seus pais, e perceberem o quanto eles foram incrédulos, ímpios, vis, ao desejarem voltar para o Egito e se alimentarem das comidas do Egito. Durante todo este deserto, eles tiveram que aprender que Deus é quem os sustentava. Deus deu maná diariamente a eles, mas vira e mexe, eles endureciam o coração e se esqueciam das promessas de Deus e deixavam de confiar em Deus. Mas agora Deus escancara diante deles a verdadeira promessa. O maná cessou naquele momento, porque o maná cessou ali naquele momento, porque eles estavam diante ali da realidade do cumprimento da promessa. Chegaram na terra que mana leite e mel e começaram ali a experimentar das primeiras delícias ali daquela terra, da bênção que Deus estava dando sobre eles. E assim também hoje nós somos chamados a entender que antes de tudo a nossa prioridade, o deleite da nossa alma deve ser esta comunhão com Deus em Cristo Jesus pelo vínculo do Espírito Santo. Celebrar a salvação, nós temos esta intimidade com Deus, nos alegrarmos na sua presença, onde a plenitude de alegria e delícias perpétuas deve ser o maior deleite da nossa alma, nossa maior alegria, ter comunhão com Deus. E nós podemos ter isso em todo o tempo, em casa, no andar, no deitar, no levantar, no culto doméstico, no culto público. Mas a maior expressão disso é, sem dúvida, a igreja reunida e celebrando um culto a Deus e participando da ceia, até que Cristo venha, até que nós cheguemos na verdadeira Canaã celestial e comamos lá dos frutos celestiais. E embora nós já somos aqui abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos lá, mas ainda aguardamos, o cumprimento pleno dessas promessas. Você tem gozado de uma experiência com Deus? Você tem experimentado esse relacionamento vivo, alegre, esta comunhão com Deus? Ou você não percebe isso na sua vida e isso não é interessante para você, você não tem alegria nisso? Será que você procura Deus ou as bênçãos de Deus? Pense aí em como você tem conduzido a sua caminhada, como você tem levado a sua vida cristã. Mas, em quarto e último lugar, Deus é um Deus de aliança, porque Ele também reafirma a sua presença conosco, a sua presença com o seu povo. O texto diz que Josué estava aí diante de Jericó, esta cidade aí que estava para ser tomada, que estava ali no caminho do povo de Deus para que eles tomassem posse da terra prometida. E Josué, como homem, estava ali olhando, analisando, vendo as possibilidades, como eles venceriam aquela batalha. Logo em seguida ele vê aí um homem com uma espada desembainhada, uma espada nua, e Josué, intrigado, faz uma pergunta. E percebam que Josué aparentemente não vê ninguém assim espetacular, com uma auréola ou com uma áurea mágica. Ele viu ali um homem com uma espada. Comentaristas, teólogos, estudiosos da Bíblia, na nossa teologia também reformada, na teologia bíblica, nós entendemos que estes anjos que aparecem no Antigo Testamento, chamados de anjo do Senhor, que se distinguem dos anjos comuns, vamos dizer assim, dos anjos normais, de querubins, serafins e tudo mais, porque este anjo, geralmente, ele é chamado de anjo do Senhor, ou anjo da aliança, e esses anjos são adorados, hora e meia, como Abraão lá, por exemplo, ele está conversando com o anjo, de repente já está conversando com o Senhor, novamente eles são adorados, eles fazem promessas como Deus faz. Então nós compreendemos que são aparições de Cristo no Antigo Testamento, de maneira pré-encarnacional. É Cristo no Antigo Testamento se revelando, mantendo aliança, fazendo promessas. Afinal, Pedro vai nos dizer na sua primeira epístola que era o Espírito de Cristo que estava ali falando aos profetas acerca dele mesmo, acerca de Cristo, dos sofrimentos de Cristo e da sua glória. E aqui quem aparece a Josué é Cristo Jesus, já no Antigo Testamento, este homem aqui com esta espada desembainhada, pronta, este homem que se apresenta aqui como um homem de guerra, pronto para o
combate. Josué, como não sabia quem era aquele homem, pergunta então: você está conosco ou é contra nós? E é surpreendente a resposta daquele homem quando ele diz assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ah, meus irmãos, como o coração de Josué não deve ter se enchido assim de espanto, de temor, de vislumbre, de adoração, de gratidão e de alegria. Afinal, ele estava ali olhando para Jericó e vendo o que poderia ser feito, como que Deus talvez iria ali realizar as coisas. E agora ele percebe que ali está o general do exército do Senhor, não é um exército de homens, não é um exército de um império humano, mas do exército celestial, do exército do Criador de todas as coisas, do Deus soberano. Ali está um príncipe deste exército, pronto para essa próxima fase na vida do povo de Deus. E a reação de Josué não é outra senão adorar, senão reverenciar, senão dobrar os joelhos, lançar a cara no pó, se humilhar e reconhecer que ali diante dele estava o próprio Senhor, o Deus da aliança, o soberano da aliança. Estava ali com Josué, o líder do povo. Deus está com o seu povo, andando com o seu povo, conduzindo o seu povo, indo à frente do seu povo, pois ele é o Deus que trabalha por nós. Jamais se ouviu falar de um Deus assim. Ele é um Deus que luta por nós, ele é o Senhor dos exércitos. E olha que após adorar, reconhecer ali a grandeza de quem estava diante dele, a próxima reação aí de Josué é perguntar o que Deus tinha a dizer a ele. É muito interessante isso em toda a Bíblia, né? Que a fé vem primeiramente pelo ouvir. E quando estamos diante de Deus, nós vamos para ouvir. Não é primeiramente para sentir, para ter arrepios no nosso corpo, para ter o nosso humor melhorado, para ter sensações boas. Quando estamos diante de Deus é para ouvi-lo, ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós somos servos, é assim que Josué se coloca, e nós estamos ali para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E olha que o que Deus diz aí a Josué: Josué, tira a sandália dos teus pés. Quem está diante de você não é mais um igual a você. É Deus, é um Deus santo, é um Deus terrível em santidade, é um Deus justo, perfeito, e Josué ali é pecador. E de maneira que simbólica, é óbvio, né, na sandália não tem nada demais, a gente sabe que a impureza está no nosso coração, mas de maneira simbólica e didática, Josué ali é ordenado que ele tirasse as sandálias, assim como ocorreu lá com a sarça ardente, porque Deus é um Deus santo e Josué pecador estava diante de um Deus santo. E se nós olharmos o contexto, né, escravos é que andavam descalços. Josué é servo de Deus, ele tem que se humilhar e expressar isso na prática, reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é perceber que mesmo este Deus santo, este Senhor dos exércitos, ele reafirma a sua presença com o seu povo, com Josué, da mesma maneira como ele apareceu a Moisés. Agora ele aparece também a Josué. O que Deus está dizendo? Eu sou o mesmo Deus. Eu estou com vocês. Meus planos não mudaram. Deus não muda. As minhas promessas vão se cumprir. O mesmo Deus que tirou vocês do Egito por Moisés é o Deus que está aqui com vocês. Deus é um Deus de aliança porque reafirma a sua presença conosco. Deus é um Deus de aliança porque ele nos separa para ele e ele nos sela para si. Deus é um Deus de aliança porque ele tira de nós a vergonha e o escárnio. Deus é um Deus de aliança porque ele nos chama à comunhão com ele e com a nossa família, a família da fé. E Deus é um Deus de aliança porque ele reafirma a sua presença conosco. Que nesses dias difíceis, nesses dias complicados que temos aí vivido, que saibamos que estamos seguros na nova aliança em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos a segurança pela sua pessoa e obra de que nós somos de Deus. E que de fato haja no meu e no seu coração essa verdadeira circuncisão, este novo nascimento, esta aplicação da obra de Cristo em nós, que nos conduziu ao arrependimento dos nossos pecados e à fé em Cristo Jesus. Que estejamos certos de que toda vergonha que nós tínhamos por causa dos nossos pecados diante de Deus, nossa culpa foi removida na cruz.
Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Mesmo se você pecarem no seu dia a dia, o que não devemos fazer, não devemos viver no pecado, mas o sangue de Cristo lança fora a nossa culpa e a nossa vergonha. Que também você esteja certo aí de que você tem comunhão com Deus real, pessoal com Cristo Jesus. E também que possamos desfrutar desta presença de Deus conosco. Mesmo nós pecadores, podemos por Cristo Jesus ter comunhão com Deus Santo, mas que sempre no nosso coração possamos nos humilhar, tirar as sandálias dos nossos pés e nos achegarmos à presença de Deus. E que possamos levar esta mensagem de que há um Deus que salva, de que há um Deus que remove a nossa imundícia, remove a nossa culpa, nos chama à comunhão com Ele, se faz presente na nossa vida. Que possamos levar essas boas novas de salvação em Cristo Jesus a quem ainda não conhece este maravilhoso Deus e esta maravilhosa salvação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.